Pessoal, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro do Apocalipse, onde nós tínhamos parado no versículo 8. Hoje nós vamos meditar do versículo 9 ao versículo 20, tá bom? Vamos lá, pegue a tua Bíblia e acompanhe, pessoal. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vamos meditar? O apóstolo João diz que ele estava em uma ilha chamada Patmos. Que ilha é essa? Essa é uma ilha, pessoal, que ela fica no mar Egeu. É uma ilha onde os romanos costumavam aprisionar, exilar as pessoas. O exemplo, eles proibiam a pessoa de ficar em tal região, eles mandavam para lá, tá bom? E por causa da palavra de Deus, por causa da palavra, o testemunho de Jesus, o apóstolo João, ele foi parar nesta ilha. No versículo 10 diz: Eu fui e arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Vamos meditar no versículo 10 e 11? O apóstolo diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ele estava na ilha de Patmos, em uma caverna, o apóstolo João, segundo estudos, e ele foi arrebatado no Espírito. O corpo ficou, mas o pensamento, o Espírito dele foi levado. E ele, neste momento que foi levado, ele encontrou com o Senhor Jesus, e ele ouviu, de trás dele, ele ouviu uma voz vindo por detrás, uma grande voz como de trombeta. O que quer dizer trombeta? Uma voz como de trombeta. Todas as vezes que era tocado instrumento que hoje é considerado como trombeta, é um pouco diferente o instrumento, né? O instrumento da trombeta é de metal, mas elas simbolizam o instrumento que era tocado antigamente no Antigo Testamento como um alerta, algo importante, um aviso. E essa voz dizia, no versículo 11: Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, primeiro, e Ômega a 24ª letra do alfabeto grego. Então, Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Como ele diz, o primeiro e o derradeiro. E ele disse a João: O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, pessoal, antiga, onde o Senhor Jesus falou para João escrever em um livro o que ele iria falar, essas igrejas ainda existem hoje. Essas igrejas, ela é comparada com a igreja de hoje. E através dessas cartas que nós vamos estudar na terça-feira, nós conseguimos ter uma visão qual igreja está agradando ou não o Senhor Jesus. No versículo 12 diz: E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Vamos meditar? E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Castiçais, pessoal, eu vou colocar a foto para vocês verem como que é aí agora. O castiçais, ele simboliza os 7 Espíritos de Deus. É onde os anjos de Deus estão em cada uma das igrejas citadas aqui, né? Nas 7 igrejas.
é considerado como o Espírito de Deus, né? Então é um instrumento sagrado, muito sagrado. Vamos dar continuidade. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida. Semelhante ao Filho do Homem. Ele viu Jesus, pessoal, vestido com uma roupa comprida. A roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, aqui quer demonstrar como um rei, e uma visão como cinto de ouro, como um sumo sacerdote puro. O ouro, ele quer dizer puro, né? O ouro, ele passa pelo fogo e se torna puro. Então, por isso que o ouro é usado aqui. Então, era um homem, um sumo sacerdote. O apóstolo João estava vendo o Senhor Jesus glorificado, santíssimo e puro. No versículo 14 diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. A cabeça branca, todos já sabem. Uma pessoa que tem cabelo branco demonstra a experiência, os anos de vida que essa pessoa teve e a experiência dela. Assim era o Senhor Jesus. Os cabelos dele eram brancos como lãs brancas. Então, aqui demonstra a experiência do Senhor Jesus. E os seus olhos como chama de fogo. Um olhar penetrante, um olhar que está atento a todas as coisas, onde nada passa do olhar do Senhor Jesus. No versículo 15 diz: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. No versículo 16: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Vamos meditar no versículo 16? E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. Essas estrelas, pessoal, elas simbolizam os anjos de Deus, onde Jesus estava no meio dos castiçais. Os castiçais significa o Espírito de Deus, e as estrelas, 7 estrelas, significa os 7 anjos de Deus. Então, cada igreja dessas 7 citadas tem um anjo de Deus ali. A igreja que agrada ao Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Se vocês observarem nas Escrituras, os discípulos falam que o Senhor Jesus, o rosto dele brilhava. Moisés também, o rosto brilhava. Então, esse rosto brilhante como o sol, aqui quer demonstrar a pureza, a santidade de Deus. No versículo 17 diz: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Fique atento, pessoal, porque o Senhor Jesus colocou a mão sobre o apóstolo João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui Jesus ele declara que ele morreu e ressuscitou. E após ele aqui não haverá reencarnação. Eu sou o primeiro. Primeiro Jesus, não há outro. E o último, não há ninguém entre ele. Então só Jesus foi crucificado e ressuscitou. Não haverá reencarnação, como diz no mundo espírita, né? Não haverá. No versículo 18 diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus tem todo o poder na mão. No versículo 19: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Certo, pessoal? Vamos parar por aqui. Na terça-feira, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade, tá bom?
Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus, pessoal. Tchau.